Pra gente pegar pelo menos, quando a gente pega um despedaçado, tá certinho, né? Picou aqui, picou ali, Tá, entendi, né? Tá, entendi. mas Não agora foi uma não. explosão. Num acidente, imagina um cara que veio num caminhão, perdeu o freio e entrou na traseira de outro caminhão. A boleia, o que sobrou ali, Nossa. né? Né? Por isso. Como que surge uma vontade de trabalhar com isso? Como que foi isso pra você ainda há 30 anos atrás, cara? É assim, há 30 anos atrás não existia essa divulgação da carreira. E eu não sabia nem que existia o perito, nem que fazia um perito criminal. Eu tinha um tio que havia sido delegado e falou, não, vai fazer o concurso, é tranquilo. Você vai lá, faz seus plantãozinhos, faz teu laudinho. É uma coisa bem suave. Falavam naquela época que era uma coisa que dava uma graninha? Não, na época era pelo contrário. A remuneração na época era baixa, né? Porque não era uma... o salário depende muito dos governantes. Então tem a fase que você ganha melhor, tem fases que você ganha pior. A gente passou até esse aumento que nós recebemos ano passado do Dória. A gente estava quase 7 anos sem aumento. Nossa! Né? O aumento que ele tinha dado 5% de aumento, mas aí aumentou a contribuição da Previdência de 11 para 14, quer dizer, ele deu e tirou. Bem que 6 por meia dúzia. Então agora que a gente teve, depois de 7 anos, tivemos 20%, quer dizer, se fosse corrigir pela inflação, a gente tinha que ter recebido aí algo entre 40% e 50%, né? Tipo, tá. Só para corrigir a inflação, não é aumento, né? Era só pra, tipo assim, deixar um salário ok pros dias de hoje. Eu, vamos dizer, teve época que eu recebia líquido em torno de 20 salários mínimos. Porra, foda. Né? Hoje a gente recebe, quem começa, né? Recebe a metade disso aí tira imposto de renda, não sei o quê. Sobra pra pagar as contas. E olha lá. Entendi, mas teve alguma coisa que aconteceu, porque assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado por investigação criminal. Eu até fazer uma divulgação aqui, acho que tem um canal lá que se chama isso, Investigação Criminal. E, mano, às vezes eu tipo, tô sem sono, aí eu sei que se eu prestar atenção em algo, eu durmo. E nisso eu presto muita eu sei que eu presto muita atenção. Então eu coloco um caso famoso, já que eu conheço e tal, aí eu fico lá prestando atenção e vou, tipo, caramba, mano. Então eu gosto muito de saber como foi o desfecho das coisas. Só que eu sou um cara que se falasse assim, mas tem vontade de ser perito? Nem fodendo. Eu não tenho coragem de entrar numa cena de um crime. É que assim, a gente tem que... O que é divulgado, o que chama mais atenção, seriam os crimes contra a vida. Sim. Né? Que é o que, agora, vamos dizer, existem os crimes de trânsito, acidentes, roubo, arrombamento, que são, vamos dizer, crimes, até pericialmente, né, falando, seriam crimes mais... locais mais suaves de serem realizados, né? Mas às vezes mesmo que o pessoal de crime de trânsito, eles pegam uns abacaxi, pegam um acidente, morreu 20, entende? Uma batida de ônibus, vê aquele... E nesses casos é até pior, porque o corpo está despedaçado, né? Embora, vamos dizer, pra gente pegar pelo menos... Quando a gente pega um despedaçado, tá certinho, né? Picou aqui, picou ali. Tá, entendi. Né? Entendi. Mas agora não foi uma explosão. Num acidente. Imagina um cara que veio num caminhão, perdeu o freio e entrou na traseira de outro caminhão. A boleia, o que sobrou ali? Nossa. Né? Perdão, Mítico, você abriu a boca pra falar, eu também. Hoje é um papo que eu tô muito empolgado. Sim, a gente vai tirar muita dúvida. Exatamente. Mano. E aí eu fico assim, tipo, você, perito criminal, você tanto tem departamentos, tipo assim, ó, o pessoal do trânsito, esse aqui vai ser o pessoal só de arrombamento, o pessoal dos furtos e o pessoal das mortes. Então, na capital, mais ou menos isso. Então, vamos dizer, se tem 6 bases, né, 6 equipes, que trabalham só em acidente de trânsito e crime de contra o patrimônio. Roubo, invasão, quebrou janela, arrombou porta, revirou a casa, não sei o quê. Tá. Então, são 6 equipes na cidade de São Paulo. Depois tem mais o crimes contra a pessoa, que trabalha com homicídio de autoria conhecida, suicídio, acidental. Dentro do roubo, quando sai alguém ser ferido, lesão corporal.
Tem é uma equipe, um núcleo, que eles têm 2 equipes para atender a capital de São Paulo. Aí você tem um DHPP, que trabalha só em homicídios de autoria desconhecida e a resistência quando tem a morte. Né? O policial com ladrão, o policial matou o ladrão. Então tem a morte, tem o DHPP, hoje já tem isso aí. Aí depois tem a engenharia, internamente tem a química, laboratório de DNA, física, química, balística. Que isso, né? cara. Então tem todo um... Também não só o pessoal de rua, né? Vamos colocar assim, mas também tem o staff todo de peritos que trabalham internamente dentro de laboratórios. Porque, vamos dizer, eu faço uma coleta de uma amostra de sangue. Não sou eu que vou analisar. Então eu encaminho isso para o laboratório que vai analisar, vamos dizer, o laboratório, vamos dizer, de DNA. Se é sangue humano e me fazer a extração do DNA. Cara, Então tem toda a infraestrutura que não aparece, né? E toda essa infraestrutura que não aparece é completamente primordial para a conclusão do caso. Sim, é de extrema importância, Mas como é que eu explico assim? É o pessoal assim, ó, eu encontro uma arma de fogo, tá? Então, um projétil, né? Que perfurou uma pessoa ou foi retirado pelo ML de dentro de uma pessoa. Pega uma arma, vamos dizer, suspeita. Quem vai fazer o confronto da munição que sai dessa arma, com essa munição que da cena de crime, é um perito da balística. Que só é envolvido com isso. Ele só se envolve na parte de balística. Então, o funcionamento da arma, se ela realmente funciona, qual é o calibre, aí tem que examinar às vezes, estojo, né, que é a cápsula, né, que o pessoal fala normalmente, o projétil, para ver se saiu dessa arma ou não. Até para você ter uma prova técnica daquilo que você coleta no local. Não pode ser achismo, né, o trabalho de não, vocês? Não, nada é achismo. Nada, não pode, você tem que... polícia técnico-científica. Então você tem que ter procedimentos técnicos para dizer se é ou não é. Não pode dizer, eu acho que é. Entendi. Né? Então eu vejo uma mancha de sangue, né? Se eu não testei, eu falo que é uma mancha hematóide. O que é hematóide? Com características de sangue. Parece que é sangue. Parece que é sangue. Tem cheiro de sangue. Tem cheiro de sangue, gosto de sangue, mas vamos ver. Vamos provar. Mas eu não posso afirmar. Aí se eu mandar para o laboratório ou eu fizer um teste, aí eu vou dizer, ó, é sangue. Senão eu vou dizer hematóide, quer dizer, com características de. Que trabalho Caralho, minucioso, que foda. Mítico. Qual que foi a sua primeira... A primeira, quando você estava pronto, você foi para a missão. Você lembra? A sua primeira... Isso é louco, né? Não, mas assim, o meu primeiro local foi assim, eu digo assim que foi no departamento de homicídios, né? E foi bem suave, né? Se a gente pode poder tratar dessa forma. Né? Então era um cara com um tirinho na cabeça, né? Tranquilo. E na rua e um filete de sangue no asfalto. Então... A sua primeira foi isso? Minha primeira foi... Essa eu gravo como meu primeiro local de atendimento. Mas tá aí, você... Porra, porque... Por exemplo, às vezes a pessoa que faz medicina, às vezes ela já chegou a cursar, mas na hora que ela vê o sangue, ela passa mal, ela não sabia que ela tinha coisas. Você, vendo essa cena de cara, você já falou, é isso? Tá tudo certo? Não senti nada, entende? Assim, aversão, alguma coisa. Eu gostava pelo tipo de trabalho, é que hoje ainda mas na época o trabalho policial era muito mais fechado. Então, aquilo que às vezes todo mundo tem curiosidade de saber, pô, mas como é que funciona? O que vocês viram? Que não vai a público. E de repente... Isso aqui nunca aconteceria, por exemplo. Como assim? Antigamente. Que você tá falando, explicando como é que tá. Não. Era muito fechado. Muito fechado. Então, tanto é que a carreira do perito existe há 3.000 anos, sei lá, e não era divulgado. Você pegava os casos... a Polícia Civil resolveu. É claro que dentro disso aí você tem
nos últimos anos, uma evolução tecnológica muito grande. Quando eu comecei, não existia um laboratório de DNA. Hoje existe... Como que era antigamente, Não fazia, porque não tinha. Eu usava, para ver se era sangue, eu usava, o que a gente fala assim, um nome difícil, peróxido de hidrogênio, né? Lógico. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Tá, que eu não podia falar que usava água oxigenada. Mas água oxigenada é bem melhor assim, né? Mas o cara, mas o que é isso, peróxido de hidrogênio? Todo mundo, E qual que era a reação Mas que... se jogar Então, no cabelo, fica louro. Então, não, mas se você pingava assim a diferença entre sangue e tinta, né? Quando é matéria orgânica, o que acontece no ferimento? Quando você põe água oxigenada, ela ferve, borbulha. Então era essa reação que a gente esperava. Ó, é sangue. Né? Caramba, cara. Então, Mas nessa época, no seu começo, tinha casos que não eram resolvidos por causa da tecnologia? é que assim... Ou ficava mais demorado, né? É que, vamos dizer, tudo muda, né? Provavelmente, quando eu entrei, a gente afirmava, é sangue. E todo mundo acatava como é sangue. Hoje, se eu falar é sangue, a pessoa, olha, foi testado? Né? Então, a própria cobrança de todo o sistema, de toda a estrutura, hoje ela é acostumada. Assim, olha, eu tenho que saber o que foi testado para dizer que é sangue mesmo. Vou dizer que esse sangue é de determinada pessoa. Foi feito exame de DNA? Qual foi o resultado? E antigamente não tinha nem se falava de DNA, não se falava nem de luminol. Hoje todo mundo sabe o que é luminol, que é o nome comercial de um reagente que reage inclusive com o sangue, não é só para o sangue.